Se você ainda não ouviu meu primeiro relato, onde eu conto sobre a história Passos e Balões, recomendo que escute antes de continuar, para entender melhor tudo o que vem a seguir. Somente depois de me recordar da história dos balões e conversar com a minha mãe sobre os eventos que vou contar agora, é que percebi o quanto essa história estava ligada a todo o resto. Mas, sinceramente, eu nunca tinha planejado compartilhá-la. Ato 3 – Boxes. Passei o verão antes do meu primeiro ano na escola primária aprendendo a subir em árvores. Havia um pinheiro específico bem do lado de fora da minha casa que parecia ter sido feito para mim. Ele tinha galhos tão baixos que eu conseguia alcançá-los facilmente sem nenhuma ajuda. Nos primeiros dias, depois que aprendi a me puxar para cima, eu simplesmente ficava sentado no galho mais baixo, balançando os pés. A árvore ficava ao lado de fora da cerca dos fundos e era facilmente visível pela janela da cozinha, que ficava logo acima da pia. Não demorou muito para que minha mãe e eu criássemos uma rotina. Sempre que ela ia lavar a louça, eu saía para brincar na árvore, porque ela conseguia me ver com facilidade enquanto fazia outras coisas. Com o passar do verão, minhas habilidades melhoraram, e em pouco tempo eu já estava subindo bem alto. Conforme a árvore ficava mais alta, os galhos não só ficavam mais finos, como também mais espaçados. Então chegou um ponto em que eu simplesmente não conseguia subir mais. E foi aí que a brincadeira mudou. Passei a me concentrar na velocidade. No fim, eu conseguia chegar ao meu galho mais alto em 25 segundos. Mas fiquei confiante demais. Em uma tarde, tentei pisar em um galho antes de ter segurado firmemente o próximo. Caí de uma altura de quase 6 metros. Quebrei o braço muito feio, em 2 lugares. Minha mãe correu na minha direção gritando, e eu me lembro de a voz dela soar como se estivesse debaixo d'água. Não lembro exatamente o que ela disse, mas lembro de ter ficado surpreso com o quanto meu osso era branco. Eu começaria o jardim de infância com o braço engessado, e nem teria amigos para assinar o gesso. Minha mãe deve ter se sentido péssima, porque no dia anterior ao início das aulas, ela chegou em casa com um gatinho. Ele ainda era filhote e tinha listras em tons de bege e branco. Assim que ela o colocou no chão, ele entrou rastejando dentro de uma caixa vazia de refrigerante que estava no chão. Então, por conta disso, eu o chamei de Boxes, ou caixas. Boxes só era um gato de fora quando conseguia escapar. Minha mãe havia mandado retirar as garras dele para que ele não destruísse os móveis. Por isso, fazíamos o possível para mantê-lo dentro de casa. De vez em quando, ele conseguia sair. Você sabe como gatos são, né? Nós o encontrávamos em algum lugar do quintal, perseguindo algum inseto ou lagarto, embora quase nunca conseguisse pegar nada, já que não tinha as garras da frente. Ele era bastante esquivo, mas sempre conseguíamos capturá-lo e levá-lo de volta para dentro. Quando eu o carregava, ele se contorcia para olhar por cima do meu ombro. Eu dizia para minha mãe que era porque ele estava planejando a estratégia para a próxima fuga. Quando voltávamos para dentro, dávamos um pouco de atum para ele. Com o tempo, Boxes aprendeu o que o som do abridor de latas podia significar. Sempre que ouvia aquele barulho, ele vinha correndo. Esse condicionamento acabou sendo útil mais tarde, porque perto do fim do tempo em que moramos naquela casa, Boxes começou a escapar com muito mais frequência. Ele corria para debaixo da casa, entrando no vão estreito do porão, onde nem eu e nem minha mãe queríamos entrar. Era apertado e provavelmente cheio de insetos e roedores. De forma muito engenhosa, minha mãe teve a ideia de ligar o abridor de latas em uma extensão do lado de fora e colocá-lo bem próximo ao buraco por onde Boxes tinha entrado. Eventualmente, ele surgia miando alto, muito empolgado com o som. Então, logo em seguida, ficava horrorizado ao perceber a crueldade daquela armadilha. Para Boxes, um abridor de latas sem atum simplesmente não fazia sentido. A última vez que ele fugiu para debaixo da casa foi, na verdade, o nosso último dia morando ali. Minha mãe tinha colocado a casa à venda e nós já havíamos começado a empacotar nossas coisas. Não tínhamos muito, então fomos fazendo tudo aos poucos. Eu já tinha colocado todas as minhas roupas em caixas a pedido dela. Minha mãe percebia que eu estava muito triste com a mudança e queria tornar a transição o mais tranquila possível para mim. Acho que ela pensava que se minhas roupas estivessem guardadas,
Isso reforçaria a ideia de que realmente estávamos nos mudando, mas que as coisas não mudariam tanto assim. Quando o Boxes escapou enquanto carregávamos algumas coisas para o caminhão de mudança, minha mãe simplesmente xingou. Ela já tinha empacotado o abridor de latas e não sabia onde ele estava. Eu fingi que ia procurá-lo, só para não precisar entrar debaixo da casa. Minha mãe, provavelmente totalmente ciente da minha pequena farsa, moveu um dos painéis e entrou rastejando. Ela saiu com Boxes bem rápido, mas parecia muito abalada. Isso me fez sentir ainda melhor por ter escapado daquela tarefa. Minha mãe fez algumas ligações enquanto eu empacotava mais algumas coisas. Depois, entrou no meu quarto e me disse que tinha conversado com a corretora e que começaríamos a nos mudar para outra casa naquele mesmo dia. Ela disse isso como se fosse uma notícia excelente, mas eu achava que ainda tínhamos mais tempo naquela casa. Originalmente, ela tinha dito que não nos mudaríamos até o fim da semana seguinte, e bem, ainda era terça-feira. Além disso, nem tínhamos terminado de empacotar tudo, mas minha mãe disse que, às vezes, era mais fácil substituir certas coisas do que empacotá-las e carregá-las pela cidade. Eu nem consegui pegar o restante das minhas roupas encaixotadas. Perguntei se podia ligar para Josh para me despedir. Ela disse que poderíamos ligar para ele da nossa nova casa. Então fomos embora no caminhão de mudança. Consegui manter contato com Josh por anos, o que é surpreendente, já que não estudávamos mais na mesma escola. Nossos pais não eram amigos próximos, mas sabiam que nós éramos. Então ajudavam como podiam, nos levando de uma casa para outra para passarmos a noite juntos. Às vezes, isso acontecia todo fim de semana. Em um Natal, nossos pais até juntaram dinheiro e compraram para nós dois uns walkie-talkies muito bons, anunciados como capazes de funcionar em uma distância maior do que a que separava nossas casas. Eles também tinham baterias que duravam dias, caso ficassem ligados, mas sem serem usados, né? Só de vez em quando funcionavam bem o suficiente para conversarmos de um lado da cidade ao outro, mas quando dormíamos um na casa do outro, usávamos os aparelhos pela casa, falando como se estivéssemos em um filme de ação. E para isso, nossa, eles funcionavam perfeitamente. Graças aos nossos pais, Josh e eu ainda éramos amigos quando tínhamos 10 anos. Em um fim de semana, eu estava dormindo na casa dele, e minha mãe me ligou para dar boa noite. Ela ainda era bem protetora, mesmo quando não podia me observar de verdade. Mas eu já estava tão acostumado com isso que nem percebia. Josh percebia, mas eu não. Porém, naquela ligação, ela parecia um pouco abalada. Boxes tinha desaparecido. Deve ter sido em um sábado à noite, porque eu havia dormido na casa de Josh na noite anterior e voltaria para casa no dia seguinte, já que tínhamos aula na segunda. Boxes estava desaparecido desde sexta-feira à tarde. Pelo que entendi, minha mãe não o via desde que voltou para casa depois de me deixar na casa de Josh. Ela devia ter decidido me contar porque, se ele não voltasse antes de mim, eu ficaria devastado. Não apenas pela ausência dele, mas também por ela ter escondido aquilo de mim. Ela me disse para não me preocupar. Ele vai voltar, querido. Ele sempre volta. Porém, Boxes não voltou. 3 fins de semana depois, dormi na casa de Josh de novo. Eu ainda estava muito triste por causa de Boxes. Mas minha mãe tinha me dito que muitos animais de estimação desapareciam de casa por semanas, ou até meses, e depois voltavam sozinhos. Ela disse que eles sempre sabiam onde era o lar deles, e que sempre tentava voltar. Eu estava explicando isso para Josh quando um pensamento me atingiu com tanta força que interrompi minha própria frase para não dizer em voz alta. E se o Box estiver pensando na casa errada? Josh ficou confuso. O quê? Ele mora com você. Ele sabe onde é a casa dele. Sim, mas ele cresceu em outro lugar, Josh. Ele foi criado na minha casa antiga, a alguns bairros daqui. Talvez ele ainda pense naquele lugar como casa, como eu penso. Ah, entendi. Bom, isso seria ótimo. Amanhã a gente conta para o meu pai e ele leva a gente lá para procurar. Não, cara. Ele não vai levar.
Minha mãe disse que a gente nunca mais podia voltar lá porque os novos donos não iam querer ser incomodados. Ela disse que falou a mesma coisa para sua mãe e seu pai. Josh insistiu. Então a gente fala para minha mãe que vai explorar amanhã e dá um jeito de ir até a sua casa antiga. Não, se alguém virar a gente, o seu pai vai descobrir. E aí minha mãe também. A gente tem que ir por conta própria. A gente tem que ir hoje à noite. Eu não precisei insistir muito para convencer Josh, já que ele normalmente era quem inventava esse tipo de ideia. Mas nós nunca tínhamos saído escondidos da casa dele antes. No fim, foi absurdamente fácil. A janela do quarto dele dava para o quintal e havia uma cerca de madeira com um trinco que não estava trancado. Depois desses 2 pequenos obstáculos, escapamos pela noite com uma lanterna e os nossos walkie-talkies em mãos. Havia 2 formas de ir da casa de Josh até a minha antiga casa. Podíamos ir pelas ruas, fazendo todas as curvas, ou cortar pela mata, o que levaria metade do tempo. Pela rua, a caminhada levaria cerca de 2 horas. Mesmo assim, sugeri que fôssemos por esse caminho. Disse a Josh que era porque eu não queria me perder. Ele recusou. Disse que se alguém nos visse, poderia reconhecê-lo e contar ao pai dele. Ele ameaçou voltar para casa se não pegássemos o atalho. Então eu o aceitei, porque não queria ir sozinho. Josh não sabia da última vez em que eu tinha caminhado por aquela mata durante a noite. A floresta era muito menos assustadora com um amigo e uma lanterna, e estávamos avançando bem. Eu não tinha certeza absoluta de onde estávamos, mas Josh parecia confiante o suficiente, e isso me dava coragem. Passamos por um trecho especialmente fechado, cheio de árvores e galhos entrelaçados, quando a alça do meu walkie-talkie ficou presa em um galho. Josh estava com lanterna. Enquanto eu lutava para soltar o aparelho, ouvi ele dizer: "Ei cara, quer dar um mergulho?" E eu olhei para onde ele apontava a lanterna. Mas fechei os olhos ao fazer isso, porque naquele instante eu soube exatamente onde estávamos. Ele estava apontando para a boia de piscina. Aquele era o lugar onde eu havia acordado na floresta todos aqueles anos atrás. Senti um nó na garganta e lágrimas começando a arder nos meus olhos enquanto continuava tentando soltar o walkie-talkie. Frustrado, puxei com força suficiente para libertá-lo. Então me virei e caminhei até Josh, que tinha se deitado parcialmente sobre a boia, fazendo uma pose fingida de quem tomava sol. Enquanto caminhava na direção dele, tropecei e quase caí em um buraco relativamente grande no meio daquela pequena clareira. Consegui recuperar o equilíbrio e parei bem na beirada. Era fundo, mas fiquei surpreso com o tamanho do buraco. E fiquei ainda mais surpreso por não me lembrar dele. Percebi que ele provavelmente não estava ali naquela noite, porque ocupava o mesmo lugar onde eu tinha acordado. Tentei tirar aquilo da minha cabeça e me virei para Josh. "Para de brincar, cara. Você viu que eu estava preso ali e ficou deitado nessa boia fazendo piada." Terminei a frase com um chute em uma parte exposta da boia. Um guincho saiu de dentro dela. O sorriso de Josh desapareceu. De repente, ele pareceu apavorado e começou a tentar sair da boia. Mas, por causa da posição estranha que estava deitado, não conseguia se levantar rápido. Cada vez que caía de volta sobre a boia, o guincho ficava mais intenso. Eu queria ajudar Josh, mas não conseguia me aproximar. Minhas pernas simplesmente não obedeciam. Eu odiava aquela floresta. Peguei a lanterna que ele tinha derrubado enquanto se debatia e a apontei para a boia, sem saber o que esperar. Por fim, Josh conseguiu se levantar e correu para o meu lado, olhando para onde eu apontava a luz. E então nós vimos. Era um rato. Comecei a rir, nervoso. Nós dois observamos o rato correr para dentro da mata, levando aqueles guinchos junto com ele. Josh me deu um soco leve no braço, o sorriso voltando aos poucos ao rosto dele. E seguimos andando. Aceleramos o passo e saímos da mata mais rápido do que esperávamos. Logo estávamos de volta ao meu antigo bairro. A última vez que eu havia virado a curva à frente, tinha visto a minha casa completamente iluminada. Todas as lembranças do que aconteceu naquela noite voltaram de uma única vez. Senti meu coração falhar por um instante
quando finalmente viramos a esquina e minha antiga casa apareceu por inteiro. Eu me lembrava de como ela estava clara da última vez, mas agora todas as luzes estavam apagadas. De longe, consegui ver a árvore onde eu costumava subir. Enquanto minha mente refazia os eventos ao contrário, percebi que eu não estaria ali naquela noite se aquela árvore não tivesse crescido daquele jeito. Por um momento, fiquei impressionado com a forma como todos os acontecimentos da vida pareciam funcionar assim, um levando ao outro. Quando chegamos mais perto, vi que o gramado estava horrível. Eu nem conseguia imaginar quando tinha sido cortado pela última vez. Uma das venezianas estava parcialmente solta e balançava com o vento. No geral, a casa parecia suja, muito suja. Fiquei triste ao ver meu antigo lar naquele estado de abandono. Por que minha mãe se importaria se incomodássemos os novos donos, se eles se importavam tão pouco com o lugar onde viviam? Então eu entendi. Não havia novos donos. A casa estava abandonada, ou mais precisamente, parecia ter sido esquecida. Por que minha mãe mentiria dizendo que havia novas pessoas morando ali? Mas naquele momento, pensei que isso poderia ser bom. Seria mais fácil procurar boxes sem nos preocuparmos em sermos vistos por uma nova família. Isso tornaria tudo mais rápido. Josh interrompeu meus pensamentos, enquanto passávamos pelo portão e nos aproximávamos da casa. Sua casa antiga é uma droga, cara. Josh sussurrou alto demais. Cala a boca, Josh. Mesmo assim, ainda é melhor que a sua. Ei, cara. Tá. Acho que Boxes provavelmente está debaixo da casa. Um de nós precisa entrar lá e procurar. O outro fica perto da abertura, caso ele saia correndo. Você está falando sério? Nem pensar que eu vou entrar aí. É o seu gato, cara. Você vai. Então vamos decidir no jogo. A menos que você esteja com medo. Eu disse isso colocando o punho sobre a palma da mão aberta. Tudo bem, mas a gente joga no já, não no 3. É pedra, papel, tesoura, já. E não 1, 2, 3. Eu sei jogar, Josh. Você é quem sempre erra. E é melhor de 3. Eu perdi. Soltei o painel que minha mãe costumava mover quando precisava rastejar para debaixo da casa atrás de boxes. Ela só teve que fazer isso algumas vezes, já que o truque do abridor de latas normalmente funcionava. Mas quando precisava entrar lá, ela odiava, especialmente naquela última vez. E, enquanto olhou para a escuridão do vão debaixo da casa, entendi melhor o motivo. Antes de nos mudarmos, minha mãe dizia que, apesar de ser difícil tirá-lo de lá, era melhor que Boxes corresse para debaixo da casa. Era menos perigoso do que ele pular a cerca e sair pelo bairro. E tudo isso era verdade, mas eu ainda estava apavorado com o que precisava fazer. Peguei a lanterna e o walkie-talkie e comecei a rastejar para dentro. Então um cheiro forte me atingiu. Cheirava a morte. Liguei o walkie. Josh, você tá aí? Aqui é o Macho Man, na escuta. Josh, para com isso. Tem algo errado aqui embaixo. Como assim? Está fedendo. Cheira como se algo estivesse morto. É o Boxes? Eu espero muito que não. Coloquei o walkie no chão e movi a lanterna ao redor enquanto rastejava para a frente. Olhando pelo buraco do lado de fora, com a iluminação certa, dava para enxergar até o fundo. Mas para ver ao redor dos blocos de sustentação que seguravam a casa, era preciso estar lá dentro. Eu diria que uns 40% da área só podia ser vista do lado de dentro do vão. Mesmo assim, descobri que só conseguia enxergar exatamente onde a lanterna apontava. E isso tornaria a busca muito mais difícil. Conforme eu avançava, o cheiro ficava mais forte, e o medo começou a crescer dentro de mim. E se Box tivesse vindo até ali e algo tivesse acontecido com ele? Apontei a lanterna em volta, mas não conseguia ver muita coisa. Passei os dedos ao redor de um bloco de sustentação para me puxar para a frente. Foi então que senti algo que fez minha mão recuar imediatamente. Pelo. Meu coração afundou. Tentei me preparar emocionalmente para o que estava prestes a ver.
Rastejei devagar, tentando adiar o inevitável. Então, movi os olhos e a luz da lanterna para além do bloco, para enxergar o que havia do outro lado. Recuei cambaleando, horrorizado. Jesus Cristo! As palavras escaparam da minha boca trêmula. Era uma criatura horrível e retorcida, já em avançado estado de decomposição. A pele do rosto havia apodrecido, fazendo os dentes parecerem enormes, e o cheiro era insuportável. O que foi? Você está bem? É o Boxes? Eu peguei o walkie-talkie e respondi. Não é o Boxes. Então o que diabos é? Eu não sei. Apontei a lanterna para aquilo de novo e olhei com um pouco menos de medo. Então soltei uma risada nervosa. É um guaxinim. Então continua procurando. Eu vou entrar na casa para ver se ele conseguiu entrar lá dentro de algum jeito. O quê? Não, Josh, não entra aí. E se o Box estiver aqui embaixo e sair correndo? Ele não pode. Eu coloquei a tábua de volta. Olhei para trás e vi que ele estava dizendo a verdade. Por que você fez isso? Relaxa, cara. Você consegue mover fácil. Assim faz mais sentido. Se Box sair correndo e eu não conseguir pegar, ele vai fugir de novo. Se ele estiver aí embaixo, segura firme que eu venho tirar a tábua. E se ele não estiver, você mesmo tira enquanto eu procuro dentro da casa. Alguns dos argumentos faziam muito sentido. E eu duvidava que ele sequer conseguisse entrar na casa. Tudo bem. Mas toma cuidado e não toque em nada. Tem um monte das minhas roupas antigas em caixas no meu quarto. Você pode olhar lá para ver se ele entrou em alguma. E leva o walkie. Entendido, companheiro. Câmbio. Percebi que lá dentro estaria completamente escuro. A energia provavelmente já tinha sido cortada, já que ninguém estava pagando a conta. Com sorte, ele conseguiria enxergar alguma coisa com a luz dos postes da rua entrando pelas janelas. Caso contrário, eu não sabia o que ele faria. Não demorou muito até eu ouvir passos bem acima da minha cabeça. Poeira velha começou a cair sobre mim. Josh, é você? Aqui é Macho Man chamando para o grande Tango Foxtrot. A águia pousou. Qual é sua localização, Princesa Jasmine? Câmbio? Idiota. Macho Man, minha localização é o seu banheiro. Olhando seu estoque de revistas. Pelo visto você gosta bastante de bundas masculinas. Pode explicar isso, Câmbio? E eu consegui ouvi-lo rindo mesmo sem walkie. E comecei a rir também. Ouvi os passos se afastarem um pouco. Ele estava indo para meu antigo quarto. Cara, está muito escuro aqui. Ei, tem certeza de que você tinha caixas de roupas aqui dentro? Não estou vendo nenhuma. Sim, devia ter algumas caixas na frente do armário. Não, cara, não tem caixa nenhuma aqui. Vou ver se talvez você tenha colocado as caixas dentro do armário antes de ir embora. Comecei a pensar que talvez minha mãe tivesse voltado para pegar as roupas e depois as tivesse doado, porque muitas já não me serviam mais. Mas eu me lembrava de ter deixado as caixas ali. Nem tive tempo de fechar a última antes de irmos embora. Enquanto esperava Josh me dizer o que tinha encontrado, estiquei a perna, que estava começando a formigar por causa da posição em que eu estava. Foi então que bati em alguma coisa. Olhei para trás e vi algo muito estranho. Era um cobertor, e ao redor dele havia tigelas. Rastejei um pouco mais perto. O cobertor cheirava a mofo, e a maioria das tigelas estava vazia. Mas uma delas tinha algo que reconheci. Ração de gato. Era uma marca diferente da que dávamos para Boxes, mas de repente eu entendi. Minha mãe tinha montado um pequeno espaço para Boxes ali embaixo, para incentivá-la a voltar para aquele lugar em vez de sair correndo pelo bairro. E aquilo fazia muito sentido, e tornava ainda mais provável que Boxes tivesse voltado para lá. Que legal, mãe, pensei. Encontrei suas roupas. Shhh. Ah, ótimo. Onde estavam as caixas? Como eu disse, não tem caixa nenhuma. Suas roupas estão no armário, penduradas. Senti um frio atravessar meu corpo. Aquilo era impossível. Eu tinha empacotado todas as minhas roupas.
Mesmo que não fôssemos nos mudar por mais 2 semanas quando saímos, eu me lembrava de ter colocado tudo nas caixas. Lembro de pensar que era idiota ter que tirar roupas da caixa para usar e depois colocar de volta. Eu tinha empacotado aquelas roupas, mas alguém as tinha pendurado de novo. Por quê? Josh precisava sair dali. Isso não está certo, Josh. Elas deveriam estar em caixas. Para de brincar e volta aqui pra fora. Eu não estou brincando, cara. Estou olhando para elas. Talvez você só ache que deixou em caixas. Haha, uau. Você gosta mesmo de olhar pra si mesmo, hein? O quê? Como assim? Suas paredes, cara. Suas paredes estão cobertas de polaroids suas. Tem centenas delas. Você contratou alguém para... Verifiquei meu walkie para ver se eu tinha desligado sem querer. Mas estava ligado. Eu conseguia ouvir passos, mas não sabia exatamente para onde Josh estava indo. Esperei que ele terminasse a frase, pensando que talvez o dedo dele tivesse escorregado do botão. Mas ele não continuou. Parecia estar pisando forte pela casa agora. Eu estava prestes a chamá-lo pelo rádio quando ele voltou. Tem alguém na casa. A voz dele saiu baixa e quebrada. Eu conseguia ouvir que ele estava prestes a chorar. Eu queria responder, mas não sabia o volume em que o walkie dele estava. E se a outra pessoa ouvisse? Não disse nada. Apenas esperei e escutei. O que ouvi foram passos. Passos pesados e arrastados. Então, uma pancada forte. Meu Deus, Josh, ele tinha sido encontrado. Eu tinha certeza. Aquela pessoa havia encontrado Josh e estava machucando ele. Eu comecei a chorar. Ele era meu único amigo, além de boxes. Então percebi outra coisa. E se Josh dissesse que eu estava debaixo da casa? O que eu poderia fazer? Enquanto lutava para me recompor, ouvi a voz de Josh pelo walkie. Ele tem alguma coisa, cara. É um saco grande. Ele acabou de jogar no chão e... Meu Deus, cara. O saco, acho que acabou de se mexer. Fiquei paralisado. Eu queria correr para casa. Queria salvar Josh. Queria buscar ajuda. Eu queria muitas coisas. Mas fiquei ali, imóvel. Enquanto eu permanecia deitado, incapaz de me mexer, meus olhos se fixaram no canto de casa que ficava logo abaixo do meu quarto. Mudei a direção da lanterna. Minha respiração falhou com o que vi. Animais, dezenas deles, todos mortos, estavam empilhados ao redor do perímetro do vão debaixo da casa. Será que Boxes estava entre aqueles corpos? Era para isso que servia a ração? Ver aquilo rompeu meu choque. Eu precisava sair dali. Me arrastei até a tábua e empurrei. Ela não se mexeu. Eu não conseguia movê-la porque estava presa, encaixada por fora. Não tinha como enfiar os dedos nas bordas. Eu estava preso. Maldito Josh! Sussurrei para mim mesmo. Eu conseguia sentir passos violentos acima de mim. A casa tremia. Ouvi Josh gritar. E o grito dele foi acompanhado por outro. Mas aquele outro grito não era de medo. Continuei empurrando. Então senti a tábua se mover. Mas eu sabia que não era eu quem estava fazendo aquilo. Eu ouvia passos acima de mim e à minha frente. Gritos e sons preenchiam os breves silêncios entre os passos. Me afastei e segurei o walkie-talkie, pronto para tentar me defender. A tábua foi lançada para o lado. Um braço entrou rapidamente pelo buraco e tentou me agarrar. Vamos, cara, agora! Graças a Deus, era Josh. Saí rastejando pela abertura, segurando a lanterna e o walkie. Quando chegamos à cerca, nós dois pulamos. Mas o walkie-talkie de Josh caiu. Ele tentou voltar para pegar, e eu disse para esquecer aquilo. Precisávamos correr. Atrás de nós, eu conseguia ouvir gritos, mas não eram palavras, apenas sons. E nós, talvez de forma tola, corremos para a mata para voltar mais rápido à casa de Josh e dificultar um pouco que nos seguissem. Durante todo o caminho pela floresta, Josh repetia. Uma foto minha.
Ele tirou uma foto minha, mas eu sabia que aquele homem já tinha uma foto de Josh, desde todos aqueles anos atrás, na vala. Acho que Josh ainda acreditava que aqueles sons mecânicos tinham vindo de um robô. Conseguimos voltar à casa de Josh e entrar no quarto dele antes que os pais acordassem. Perguntei sobre o saco grande e se ele realmente tinha se mexido. Josh disse que não tinha certeza. Ele continuou pedindo desculpas por ter deixado o Walk cair na casa, mas, obviamente, aquilo não importava. E naquela noite, não dormimos. Ficamos sentados olhando pela janela, esperando que alguém aparecesse. Fui para casa mais tarde naquele dia, já que naquele momento já eram cerca de 3 da manhã. Contei à minha mãe o básico dessa história há alguns dias. Ela desabou. Ficou furiosa com o perigo em que eu tinha me colocado. Perguntei por que ela tinha inventado tudo aquilo sobre incomodar os novos donos, só para impedir que eu voltasse lá. Perguntei por que ela achava que a casa era tão perigosa. Ela ficou irritada, quase histérica, mas respondeu. Agarrou minha mão e apertou com mais força do que eu achava que ela era capaz. Então fixou os olhos nos meus e sussurrou, como se tivesse medo de ser ouvida. Porque eu nunca coloquei nenhum maldito cobertor ou tigela debaixo da casa para o boxes. Você não foi o único a encontrá-los. Eu senti tontura. Agora eu entendia tanta coisa. Entendia porque ela parecia tão perturbada depois de tirar o boxes debaixo da casa naquele nosso último dia ali. Ela encontrou mais do que aranhas ou um ninho de ratos naquele dia. Entendia porque saímos quase 2 semanas antes do planejado. Entendia porque ela tentou me impedir de voltar. Ela sabia. Ela sabia que ele tinha feito da parte de baixo da nossa casa o seu próprio lar. E escondeu isso de mim. Fui embora sem dizer mais nada e não terminei a história para ela. Mas quero terminar aqui, para vocês. Quando cheguei em casa depois daquele dia na casa de Josh, joguei minhas coisas no chão. Elas se espalharam por todos os lados. Eu não me importei, só queria dormir. Acordei por volta das 9 da noite com o som dos miados de boxes. E meu coração disparou. Ele finalmente tinha voltado para casa. Fiquei um pouco enjoado ao pensar que, se eu estivesse esperado apenas mais um dia, nada da noite anterior teria acontecido. E eu teria o boxes de volta de qualquer forma. Mas isso não importava, afinal ele estava de volta. Saí da cama e chamei por ele, olhando ao redor, tentando encontrar o brilho dos olhos dele no escuro. O miado continuou, e eu o segui. Vinha debaixo da cama. Ri um pouco ao pensar que eu tinha acabado de rastejar debaixo de uma casa procurando por ele, e que aquilo era muito melhor. Os miados estavam abafados por uma camiseta. Então joguei a camiseta para o lado, sorri e disse: "Bem-vindo de volta, Boxes!" Mas os miados vinham do meu walkie-talkie. Boxes nunca voltou para casa. Ato 4. Mapas. Houve um comentário na minha última postagem que me fez lembrar de um acontecimento da minha infância. Algo que eu sempre considerei estranho, mas que eu nunca tinha pensado em relacionar com nenhuma dessas histórias. Agora eu sei que está relacionado. E é curioso como as memórias funcionam. Os detalhes podem estar todos presentes na sua mente, embora espalhados, bagunçados, fora de ordem, até que um único pensamento consegue costurá-los de volta quase instantaneamente. Eu nunca pensei muito nesses acontecimentos porque estava focado nos detalhes errados. Voltei à casa da minha mãe e revirei meus antigos trabalhos escolares da infância, procurando algo que considero importante. Eu não consegui encontrar, mas vou continuar procurando. Mais uma vez, peço desculpas pelo tamanho. A maioria das cidades antigas e dos bairros dentro delas não foi planejada levando em consideração que a população começaria a crescer exponencialmente e precisaria ser acomodada. O traçado das ruas, geralmente, surgiu como resposta às limitações geográficas e à necessidade de conectar pontos de importância econômica. Uma vez que essas vias de ligação são estabelecidas, novos negócios e novas ruas são posicionadas de forma estratégica ao longo desse esqueleto já existente. E, eventualmente,
Os caminhos abertos na terra são imortalizados em asfalto, deixando espaço apenas para pequenas modificações, acréscimos e alterações. Mas nunca para uma mudança dramática. Então, meu bairro de infância devia ser antigo. Se linhas retas seguem o caminho como um pássaro voa, meu bairro parecia ter sido construído com base no trajeto de uma cobra. As primeiras casas deviam ter sido erguidas ao redor do lago. Depois, aos poucos, a área habitável foi aumentando conforme novas extensões eram construídas a partir do caminho original. Mas todas essas extensões terminavam abruptamente em algum ponto. Havia apenas uma estrada e uma saída para todo o bairro. Muitas dessas extensões eram limitadas por um afluente que tanto alimentava quanto drenava o lago, passando bem próximo do lugar que eu passei a chamar e que venho chamando nessas histórias de A Vala. Muitas das casas originais tinham quintais enormes, mas alguns desses terrenos antigos haviam sido divididos, criando propriedades com limites cada vez menores. Uma vista aérea do meu bairro daria a impressão de que uma lula gigantesca morreu na floresta, e algum empreendedor aventureiro encontrou o cadáver e afastou as ruas por cima de seus tentáculos. Depois ele simplesmente abandonou o projeto, deixando que o tempo, a ganância e o desespero dividissem a terra entre possíveis proprietários, em uma tentativa vergonhosa de limitar a proporção áurea. Da minha varanda, era possível ver as casas antigas que cercavam o lago, mas a casa da senhora Meg era a minha favorita. Pelo que consigo me lembrar, ela devia ter uns 80 anos. Mesmo assim, era uma das pessoas mais simpáticas que eu já conheci. Tinha a cabeça coberta por cachos brancos e soltos, e sempre usava vestidos leves com estampas florais. Ela conversava comigo e com Josh da varanda dos fundos quando estávamos nadando no lago, e sempre nos chamava para entrar e comer alguma coisa. Ela dizia que se sentia sozinha porque seu marido, Tom, estava sempre viajando a trabalho, mas Josh e eu sempre recusávamos o convite, porque por mais gentil que a senhora Meg fosse, havia algo um pouco estranho nela. De vez em quando nadávamos para longe, ela dizia: "Chris e John, vocês são bem-vindos aqui a qualquer hora." E ainda conseguíamos ouvi-la gritando isso quando já estávamos voltando para minha casa. A senhora Meg, como muitos dos moradores mais antigos, tinha um sistema de irrigação com temporizador, mas em algum momento ao longo dos anos, o temporizador dela deve ter quebrado, porque os aspersores ligavam em horários aleatórios durante o dia, e muitas vezes até durante a noite, o ano inteiro. Embora nunca fizesse frio o suficiente para nevar muito, várias vezes a cada inverno eu saía de manhã e via o quintal da senhora Meg transformado em um paraíso ártico surreal pela água congelada. Todos os outros quintais pareciam secos, estéreis, castigados pela geada cortante do inverno. Mas ali, bem no meio daquele lembrete sombrio da brutalidade da estação, havia um oásis de gelo belíssimo. Cristais pendiam como estalactites de cada galho de cada árvore e de cada folha de cada arbusto. Quando o sol nascia, sua luz refletia no gelo, e cada pedaço transformava o brilho em pequenos arco-íris que só podiam ser admirados por alguns instantes antes de quase cegarem você. Mesmo criança, eu ficava impressionado com a beleza daquilo. Muitas vezes, Josh e eu íamos até lá para caminhar sobre a grama congelada e duelar com espadas feitas de gelo. Uma vez perguntei à minha mãe por que a senhora Meg deixava aquilo ligado daquele jeito. Minha mãe pareceu procurar a melhor forma de explicar antes de dizer: "Bem, querido, a senhora Meg fica doente com frequência. E às vezes, quando ela fica muito doente, ela se confunde. É por isso que ela troca o seu nome e o de Josh de vez em quando. Ela não o faz por mal. Às vezes, ela simplesmente não consegue se lembrar. Ela mora naquela casa grande sozinha. Então, tudo bem conversar com ela quando vocês estiverem nadando no lago. Mas quando ela chamar vocês para entrar, continuem dizendo não. Sejam educados, ela não vai ficar magoada. Mas ela vai se sentir menos sozinha quando o marido voltar para casa, né? Quanto tempo ele vai ficar viajando ao trabalho? Parece que ele está sempre fora." Minha mãe de alguma forma pareceu lutar consigo mesma.
Vi que ela ficou muito abalada, até que respondeu: Querido, Tom não vai voltar para casa. Ele está no céu. Ele morreu muitos e muitos anos atrás, mas a senhora Meg não se lembra. Ela se confunde e esquece, mas Tom nunca mais vai voltar. Se alguém voltasse a morar com ela, talvez ela até achasse que fosse Tom, mas infelizmente ele se foi, querido. Eu devia ter apenas 5 ou 6 anos quando ela me contou isso, e, embora eu não entendesse completamente, senti uma tristeza profunda pela senhora Meg. Hoje eu sei que a senhora Meg tinha Alzheimer. Ela e o marido, Tom, tiveram 2 filhos, Chris e John. Os dois haviam feito acordos de pagamento com as empresas de água e energia e pagavam as contas da senhora Meg. Mas nunca visitavam. Não sei se algo aconteceu entre eles. Não sei se era por causa da doença ou se simplesmente moravam longe demais. Mas eles nunca apareciam. Não faço ideia de como eram. Mas havia momentos em que a senhora Meg devia achar que Josh e eu parecíamos com eles quando eram crianças. Ou talvez ela enxergasse aquilo que alguma parte da mente dela desejava desesperadamente ver. Talvez ignorasse as imagens transmitidas pelo nervo óptico e por algum tempo mostrasse a ela o que costumava existir. Só agora percebo o quanto ela devia ser solitária. Durante o verão depois do jardim de infância, antes dos eventos de balões, Josh e eu começamos a explorar a mata perto da minha casa, assim como o afluente do lago. Sabíamos que a floresta entre nossas casas era conectada, e achávamos que seria incrível se o lago perto da minha casa estivesse, de alguma forma, ligado ao riacho perto da casa dele. Então decidimos descobrir. Nós faríamos mapas. O plano era criar 2 mapas separados e depois juntá-los. Faríamos um mapa explorando a área ao redor do riacho perto da casa dele e outro seguindo a saída de água do lago perto da minha casa. Originalmente, queríamos fazer um único mapa, mas percebemos que isso não seria possível, porque eu tinha começado a desenhar a área da minha casa grande demais, e o trajeto até a casa dele não ficaria em uma escala proporcional. Então mantínhamos o mapa do lago na minha casa e o mapa do riacho na casa dele, e acrescentávamos informações a cada um deles quando dormíamos na casa um do outro. Nas primeiras semanas, tudo foi muito bem. Caminhávamos pela mata acompanhando a água e parávamos a cada poucos minutos para adicionar detalhes ao nosso mapa. Parecia que os 2 mapas se encontrariam a qualquer momento. Não tínhamos nenhum equipamento necessário para o trabalho, nem mesmo uma bússola, mas tentávamos nos virar. Tivemos a ideia de fincar um graveto no chão sempre que chegássemos ao fim de uma exploração. Assim, se encontrássemos o graveto vindo da outra direção no fim da semana seguinte, saberíamos que tínhamos unido os mapas. Talvez fôssemos os piores cartógrafos do mundo. Eventualmente, a mata ficou densa demais perto da água que saía do lago, e não conseguimos mais avançar. Então perdemos o interesse pelo projeto por um tempo. Reduzimos bastante nossas explorações, embora não completamente, quando começamos a vender raspadinhas. Depois que mostrei a minha mãe todas as fotografias que eu tinha levado da escola para casa, e ela tirou minha máquina de raspadinha, nossos interesses pelos mapas voltou com muita força. Precisávamos criar outro plano. Embora eu não entendesse o motivo, minha mãe tinha imposto restrições que eu considerava extremamente severas sobre o que eu podia fazer e para onde podia ir. Se eu saísse para brincar com Josh, precisava aparecer com frequência para avisar que estava tudo bem. Isso significava que não podíamos passar horas na floresta procurando por um novo caminho. Pensamos que poderíamos simplesmente nadar quando chegássemos ao trecho bloqueado da mata, mas isso claramente não funcionaria, porque o mapa ficaria molhado. Tentamos ir mais rápido quando vínhamos da casa de Josh, mas no fim, acabávamos enfrentando o mesmo problema. Até que tivemos uma ideia brilhante. Nós iríamos construir uma jangada. Por causa das construções no bairro, havia uma grande quantidade de restos de materiais que a empresa deixava na vala, para mantê-los fora da estrada e longe do canteiro de obras, já que não seriam mais usados. Inicialmente, imaginamos um navio formidável, completo com mastro e âncora, mas essa ideia rapidamente se reduziu a algo mais administrável,
Separamos algumas madeiras e pegamos grandes pedaços de isopor que tinham uma placa de espuma presa atrás. Amarramos tudo com corda e linha de pipa. Lançamos nossa embarcação um pouco abaixo da casa da senhora Meg. Acenamos em despedidas enquanto ela gesticulava para que voltássemos na direção dela. Mas naquela hora, nada poderia nos deter. A jangada funcionou muito bem. E embora nós dois agíssemos e falássemos como se fosse óbvio que ela funcionaria, eu sei que pelo menos eu fiquei um pouco surpreso. Cada um de nós tinha um galho comprido para usar como remo, mas descobrimos que era mais fácil simplesmente empurrar o fundo do lago com os galhos do que usá-los como remos de verdade. Quando a água ficava funda demais, deitávamos de barriga para baixo e remávamos com as mãos. Ainda assim funcionava, só que não tão bem. Na primeira vez que precisamos usar esse método de propulsão, me lembro de pensar que, visto de muito alto, aquilo devia parecer um homem colossalmente gordo, com braços minúsculos saindo para nadar. Na verdade, foram necessárias várias viagens para levar a jangada até o trecho intransponível da mata, que marcava o ponto mais distante a que tínhamos chegado. Depois que tivemos a ideia de marcar o chão com um graveto, passamos a correr pela floresta até chegar ao marcador, e então, com todo o cuidado do mundo e precisão que conhecíamos, traçávamos nosso percurso. Isso significava que o ponto bloqueado ficava consideravelmente longe. Então navegar desde as proximidades da minha casa até aquele bloqueio na mata demorava mais do que esperávamos. Navegávamos por um tempo, depois atracávamos a jangada. Na vez seguinte, corríamos pela mata até ela e avançávamos um pouco mais. Continuamos fazendo isso até o primeiro ano da escola. Josh e eu fomos colocados em grupos diferentes naquele ano. Como não nos víamos muito durante o horário escolar, nossos pais ficaram mais dispostos a nos deixar passar o fim de semana juntos. Além disso, o pai de Josh tinha assumido uma obra longa que exigia trabalho nos fins de semana, e a mãe dele ficava de plantão. Isso significava que Josh passava quase todos os finais de semana da minha casa, durante várias semanas seguidas. Deveríamos estar progredindo muito, mas quando finalmente chegamos ao ponto bloqueado e tivemos a oportunidade de explorar além dele, não conseguimos encontrar algum lugar para atracar a jangada. A mata era simplesmente densa demais. A água havia erodido a terra a tal ponto que havia uma elevação de quase 60 centímetros acima do afluente, expondo raízes retorcidas e úmidas das árvores acima. Precisávamos voltar todas as vezes e deixar a jangada no mesmo emaranhado de árvores que nos havia levado a construí-la em primeiro lugar. Para piorar, o inverno tinha chegado. Não dava para justificar sair de casa usando roupa de banho. Não estávamos avançando em nada. Sempre precisávamos voltar para casa antes de cobrir uma boa distância. Em um sábado, por volta das 7 da noite, Josh e eu estávamos brincando quando um colega de trabalho da minha mãe bateu à porta. O nome dela era Samantha. Lembro-me bem dela agora, porque alguns anos depois eu a pediria em casamento quando fui visitar minha mãe no trabalho. Minha mãe disse que precisava ir ao trabalho resolver um problema que tinha surgido e que voltaria em cerca de 2 horas. O carro dela estava no conserto, então teria que ir com Samantha. Mas deduzi que o problema era culpa de Samantha e que eles iriam discutir isso no carro, por isso levaria apenas 2 horas. Minha mãe disse que, sob nenhuma circunstância, deveríamos sair de casa ou abrir porta para alguém. Ela estava no meio de explicar que ligaria cada hora quando chegasse ao trabalho para verificar se estava tudo bem, mas interrompeu a própria frase ao se lembrar de que nosso telefone tinha sido cortado por atraso no pagamento. Era por isso que Samantha simplesmente havia passado ali sem avisar. Minha mãe me olhou diretamente nos olhos enquanto fechava a porta e disse: "Fique onde está." Somos crianças, né? Aquela era a nossa única chance. Nós a observamos seguindo de carro pela estrada sinuosa em direção à saída do bairro. Assim que o carro fez a última curva visível, corremos para o meu quarto. Virei minha mochila de cabeça para baixo, enquanto Josh pegava o mapa. "Ei, você tem uma lanterna?" perguntou Josh. "Não, mas a gente vai voltar muito antes de escurecer." Eu estava pensando que seria bom ter uma, só por garantia. Minha mãe tem uma, mas eu não sei onde ela guarda. Espera aí. Corri até meu armário e puxei uma caixa de prateleira de cima.
Você tem uma lanterna aí? Josh perguntou. Não exatamente. Abri a caixa e revelei 3 foguetes de mão que eu tinha tirado da pilha de fogos que minha mãe havia juntado para o 4 de julho daquele verão. Junto com o isqueiro que eu tinha conseguido pegar dela alguns meses antes, aquilo garantiria que, pelo menos, teríamos alguma luz se precisássemos. Isso foi um pouco antes de eu ter qualquer motivo para ter medo da floresta à noite. Então, não foi o medo que motivou nossa busca por uma fonte de luz. Foi apenas praticidade. Jogamos tudo na mochila e saímos correndo pela porta dos fundos, tomando cuidado para fechá-la para que Boxes não fugisse. Tínhamos 1 hora e 50 minutos. Corremos pela mata o mais rápido que conseguimos e chegamos à jangada em cerca de 15 minutos. Estávamos com roupa de banho por baixo da roupa normal, então tiramos as camisetas e bermudas e deixamos tudo em pilhas separadas, a cerca de 1 metro da beira da água. Desamarramos a jangada da árvore, pegamos nossos galhos remadores e partimos. Tentamos avançar rapidamente para chegar além das áreas já registradas no nosso mapa em constante expansão. Não tínhamos tempo a perder olhando para lugares antigos. Sabíamos que éramos mais lentos na jangada do que em terra. Também sabíamos que ficaríamos nela por bastante tempo depois do ponto bloqueado, já que a mata era densa demais para caminhar e não havia lugar para atracar. Isso significava que teríamos que voltar na jangada até o ponto original de atracação, mesmo se encontrássemos um novo lugar para parar mais adiante. Depois que passamos pela última parte mapeada, a água começou a ficar muito funda. Eventualmente, não conseguíamos mais tocar o fundo com os galhos. Então nos deitamos de barriga para baixo e começamos a remar com as mãos. Estava ficando mais escuro. Por isso, também ficava mais difícil distinguir uma árvore da outra. Nós dois começamos a ficar levemente inquietos. Para tentar ganhar tempo, remávamos rápido com os braços, mas isso causava muito barulho, porque nossas mãos atingiam e rompiam repetidamente a superfície da água. Durante esses momentos, nós dois conseguíamos ouvir o esmagar de folhas secas e o estalar de galhos caídos na mata à nossa direita. Quando diminuímos o ritmo e ficávamos mais silenciosos, o farfalhar nas florestas cessava. E começamos a nos perguntar se ele realmente tinha existido. Não sabíamos que tipos de animais viviam tão fundo naquela mata, mas sabíamos que não queríamos descobrir. Enquanto Josh atualizava o mapa, que eu iluminava com o isqueiro, fomos subitamente confrontados com a certeza de que os sons não eram imaginários. Rápida e ritmadamente ouvimos crack, estalo, crack. Parecia estar se afastando um pouco de nós, abrindo o caminho pela mata logo além do limite do nosso mapa. E já estava escuro demais para enxergar. Nós tínhamos calculado mal quanto tempo o sol ainda ficaria no céu. E como eu estava nervoso, simplesmente eu gritei: "Olá?" Houve um breve momento de tensão silenciosa enquanto permanecíamos imóveis sobre a água. Então aquele silêncio foi quebrado por uma risada. "Olá?" E daí?" "Olá, senhor monstro da floresta. Eu sei que você está andando escondido por aí, mas talvez responda ao meu olá." Percebi o quanto aquilo tinha sido idiota. Qualquer que fosse o animal, ele não responderia. Eu nem tinha percebido que tinha dito aquilo até depois. Mas, se realmente houvesse algo ali, obviamente não receberíamos resposta. Josh continuou. "Olá!" disse ele em um falsete agudo. "Olá!" respondi, fazendo a voz mais grave que consegui. Ficamos nesse jogo de repetir o olá por muito tempo, de formas diferentes, e continuamos zombando um do outro e já estávamos virando a jangada para voltar quando ouvimos olá. Foi um sussurro, forçado, como se fosse alimentada pelo último sopro de ar em um par de pulmões esvaziando. Mas não soava doente. Veio do ponto logo além do mapa, agora atrás de nós, já que tínhamos virado a jangada. Virei-me lentamente sobre a jangada, encarando a direção do som, enquanto mexia no foguete de mão. Eu queria ver. "O que você está fazendo?" Josh sussurrou. Mas eu já tinha acendido. Enquanto o pavio soltava faíscas e queimava para dentro da embalagem,
Ergui o foguete em direção ao céu. Eu nunca tinha disparado um desses sozinho antes, e pensei em usá-lo como aqueles sinalizadores dos filmes. Uma esfera verde brilhante disparou em direção às estrelas e logo se apagou. Baixei o braço mais na direção do horizonte. Eu lembrava que havia várias cores, mas não lembrava quantas vezes um desses fogos disparava antes de acabar. Uma segunda bola de luz vermelha explodiu e se apagou acima das árvores. Mas eu ainda não vi nada. Vamos embora, cara, Josh insistiu, virando-se na direção de casa e começando a remar desesperadamente. Só mais uma... Baixei o braço diretamente para a mata à minha frente. Outra bola vermelha de fogo saiu do tubo. Ela seguiu em linha reta até colidir com uma árvore, explodindo brevemente em uma área maior de luz. Eu ainda não enxergava nada. Joguei o fogo na água e vi uma última bola de fogo fraca lutar para sair, apenas para morrer rapidamente, sufocada pela água. Quando começamos a remar na direção da minha casa, ouvíamos um farfalhar alto e escancarado vindo da mata. O quebrar de galhos e o pisotear de folhas caídas abafavam o som da água sendo agitada por nossas mãos. Aquilo estava correndo. Em pânico, sacudimos a jangada com força demais. Senti uma das cordas debaixo do meu peito se soltar. Josh, cuidado! Mas era tarde demais. Nossa jangada estava se desfazendo. E não demorou para ela se separar completamente. Cada um de nós agarrou um pedaço de isopor, mas os pedaços não eram grandes o suficiente para nos manter completamente flutuando. Nossas pernas ficavam penduradas dentro da água gelada do inverno. Josh, rápido! Gritei, apontando para a água ao lado dele. Ele se debateu, mas estava frio demais para se mover com agilidade. Nós dois vimos o mapa flutuar para longe. Eu estou com frio, cara. Josh tremia, completamente derrotado. Vamos sair da água. Nos aproximamos da margem, mas toda vez que tentávamos nos puxar para fora, ouvíamos o farfalhar frenético avançando pela mata logo acima de nós. Com o tempo, ficamos frios e fracos demais para tentar. Aos poucos, chutamos a água com as pernas e conseguíamos nos aproximar do local onde havíamos atracado antes. Caímos dos destroços da jangada e tentamos puxá-los para a terra. Mas o pedaço de Josh escapou e começou a flutuar na direção do lago. Tiramos as roupas de banho e estávamos desesperados para vestir as roupas secas, tentando nos proteger do frio cortante do ar. Vesti minha bermuda, mas havia algo errado. Olhei para Josh. Onde está minha camiseta, cara? Ele deu de ombros e sugeriu. Talvez tenha caído na água e flutuado até o lago. Disse a Josh para voltar para minha casa e, se minha mãe já estivesse lá, dizer que estávamos brincando de esconde-esconde. Eu precisava tentar encontrar minha camiseta. Corri por trás das casas e olhei para a água, procurando ao longo da margem. Pensei que, com sorte, talvez também conseguisse encontrar o mapa. Eu estava me movendo rápido, porque precisava voltar para casa. Já estava prestes a desistir quando minha concentração foi interrompida por uma voz bem atrás de mim. Olá? Virei-me de repente. Era a senhora Meg. Eu nunca tinha visto-a à noite antes, e naquela luz fraca, ela parecia extremamente frágil. O calor habitual que sempre envolvia seu jeito parecia ter sido apagado pelo frio. Eu não conseguia me lembrar de já tê-la visto sem um sorriso. Por isso, seu rosto parecia um pouco estranho. Olá, senhora Meg. Oi, Chris. O calor e o sorriso haviam voltado para ela, ainda que suas memórias não tivessem. Eu não consegui ver que era você no escuro. Em tom de brincadeira, perguntei se ela ia me convidar para entrar e comer alguma coisa, mas ela disse que talvez em outra hora. E eu estava ocupado demais procurando o mapa e a camiseta para realmente prestar atenção nela. Mas ela parecia feliz, então não me senti mal. Ela disse mais algumas coisas, mas eu estava distraído demais para ouvir. Dei boa noite e corri para a entrada da casa dela em direção à minha. Atrás de mim, consegui ouvi-la caminhando pelo quintal congelado, mas não me virei para acenar.
Eu precisava chegar em casa. Consegui chegar alguns minutos antes da minha mãe. Quando ela entrou, Josh e eu já tínhamos trocado de roupa e nos aquecido. Tínhamos escapado impunes, mesmo tendo perdido o mapa. Não encontrou o mapa? Não, mas eu vi a Sra. Meg e ela me chamou de Chris de novo. Estou te dizendo, cara. Agradeça por nunca ter visto ela à noite. Nós dois rimos. Josh perguntou se ela tinha me convidado para entrar e comer alguma coisa, fazendo piada de que os lanches deviam ser horríveis, já que ela nem conseguia distribuí-los de graça. E eu disse que dessa vez ela não tinha me convidado. Isso deixou ele surpreso. E agora que eu tinha tempo para pensar, eu também fiquei. Literalmente, todas as vezes que a vimos, ela nos chamou para entrar e comer alguma coisa. E ali, quando eu mesmo praticamente me convidei, mesmo que de forma sarcástica, ela disse que não. Enquanto Josh continuava falando sobre a Sra. Meg, percebi de repente que o isqueiro talvez ainda estivesse no bolso da minha bermuda. Seria um desastre se minha mãe me encontrasse. Peguei a bermuda no chão e apalpei os bolsos. Senti alguma coisa, mas não era o isqueiro. Do bolso de trás, tirei um pedaço de papel dobrado. Meu coração saltou. O mapa? Pensei. Mas eu vi ele flutuar para longe. Quando desdobrei o papel, meu estômago se revirou enquanto eu tentava entender o que estava vendo. Desenhadas dentro de um grande oval, havia duas figuras de palito de mãos dadas. Uma era muito maior que a outra, mas nenhuma das duas tinha um rosto. O papel estava rasgado, então uma parte dele estava faltando. Perto do canto superior direito, havia um número escrito. Podia ser 15 ou 16. Nervoso, entreguei o papel a Josh e perguntei se ele tinha colocado aquilo no meu bolso em algum momento. Ele riu da ideia e perguntou por que eu estava tão assustado. Apontei para a figura menor e para o que estava escrito ao lado dela. Eram minhas iniciais. Tentei ignorar aquilo e contei a Josh o restante da conversa entre a Sra. Meg e eu. Durante muito tempo, atribuí aquele diálogo estranho à doença dela, até revisitar esses acontecimentos na minha mente tantos anos depois. Pensando nisso agora, aquela tristeza profunda pela Sra. Meg retorna. Mas ela vem acompanhada de uma sensação crescente de desespero quando penso no motivo de ela ter dito talvez em outra hora. Eu sabia o que ela tinha dito, mas naquela noite eu não entendi o que aquilo significava. Não entendi o que as palavras dela significavam semanas depois, quando vi homens em trajes estranhos, roupas laranjas de risco biológico, carregando para fora da casa dela o que eu achava serem sacos pretos cheios de lixo. Também não entendi porque o bairro inteiro cheirava a morte naquele dia. E ainda não entendi quando interditaram a casa e taparam as janelas com tábuas pouco tempo antes de nos mudarmos. Mas agora eu entendo. Entendo porque as últimas palavras dela para mim foram tão importantes, mesmo que nem ela nem eu tivéssemos percebido isso na época. A Sra. Meg me disse naquela noite que Tom tinha voltado para casa, mas agora eu sei quem realmente tinha se mudado para lá. Assim como agora eu sei porque nunca vi o corpo dela sendo retirado em uma maca. Os sacos não estavam cheios de lixo. E é isso, Creepers. Assim a gente termina a parte 3 e 4 desse relato. Eu tinha dito que eram 5 partes, mas na verdade são 6. Eu até corrigi lá na primeira... Quando eu estava editando o vídeo, eu me dei conta de que eram 6 e eu fui lá e corrigi. Então, eu posso dizer que a gente chegou na metade da história. Então as últimas 2 partes, que são as 5 e as 6, vão ser muito compridas. Provavelmente mais de 1 hora e 30 minutos de relato. No geral é isso, galera. Se vocês gostaram, deixa um like aí pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho. Não percam os próximos vídeos e não percam os vídeos que já estão no canal. Tem várias creepypastas bem legais, tem várias histórias bem legais. E é isso, galera. Fui!